Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar um gráfico como esse daqui, ó, que contém uma linha de meta, tá? Uma linha de meta ou uma linha de média, enfim, uma linha de comparação aqui no meio do gráfico. Até então, eu trouxe para cá, para vocês, apenas conteúdos de VBA, mas a partir dessa data a gente vai trazer também, além de conteúdo de VBA, conteúdo de Excel e Power BI, ok? Então é importante que você comente aqui embaixo no vídeo o que você achou, dê o teu feedback, porque isso vai ser importante para a sequência aqui dos nossos vídeos, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou duplicar essa planilha, vou criar uma planilha nova, e para eu criar um gráfico, obviamente, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma tabela. Então eu vou criar aqui uma tabela, meses, botar lá janeiro, fevereiro, e aí eu vou continuar até dezembro. E aqui eu vou botar uma tabela de faturamento, por exemplo. Faturamento, ok. E vou pôr valores aleatórios. Então eu vou utilizar a fórmula aleatório entre 0, que é o valor inferior, e 100, tá? Beleza. Vou arrastar para baixo. Opa, arrastar para baixo essa fórmula. E aqui eu tenho valores aleatórios entre 0 e 100, tá? Então, para eu criar um gráfico, deixa eu só centralizar. Vou aumentar o zoom para você enxergar melhor. Para eu criar um gráfico, eu seleciono a minha tabela, ou simplesmente clico em qualquer lugar dentro da minha tabela. Eu vou clicar em inserir, e aqui eu escolho no grupo gráfico, tá? Isso aqui é uma guia, isso aqui são guias, ok? Então, na guia inserir, no grupo gráficos, eu posso escolher qual gráfico eu quero. Eu vou colocar um gráfico de colunas. Eu vou clicar aqui e vou pegar a primeira coluna aqui, ó, tá? Automaticamente ele já vai colocar aqui para mim a coluna. Deixa eu só diminuir o tamanho do gráfico, diminuir o zoom também. E aqui tá, meu gráfico com valores de faturamento. Bom, é importante você entender uma coisa quando trabalha com gráfico, que os valores que estão aqui dentro, repare que eu cliquei bem aqui, ó, cliquei dentro do gráfico. Tem uma área selecionada aqui, essa área é chamada área de plotagem, e dentro do gráfico, esses valores aqui, ó, que estão representados em colunas, eles se chamam série, tá? Então é importante você entender essas nomenclaturas, porque sempre que você for manipular ou editar um gráfico, por exemplo, clicando em selecionar dados, o Excel ele vai se comunicar com você através dessas nomenclaturas. Então aqui eu tenho entradas de legenda, entre parênteses, série, tá? Então se eu clicar com o botão direito aqui, repare que ele vai trazer para mim uma opção de formatar série de dados, ok? E assim por diante. Então é importante você entender o nome que o Excel dá para cada coisa, porque fica bem mais fácil na hora de você mexer no gráfico, tá? Então esses valores que estão aqui dentro são série, é uma série de dados, e uma série de dados nada mais é do que um campo, uma coluna na sua tabela. Então eu tenho a coluna faturamento, que são números, e essa coluna faturamento é a série de dados que está representada em colunas. Então se eu quero colocar uma nova série de dados, um novo valor, basta que eu coloque aqui um campo chamado meta, por exemplo, e eu vou colocar um valor para essa meta de 80. Então vou selecionar todo mundo, Ctrl Enter, e aqui ele colocou na minha tabela uma nova série de dados, tá? Meta. Como é que eu faço agora para colocar esse valor no gráfico? Basta que eu clique sobre a minha área de plotagem, repare que eu cliquei sobre essa área, aqui está selecionado os valores do gráfico. Se eu clicar aqui embaixo, ó, se eu botar o mouse aqui embaixo e arrastar para cá, perceba que automaticamente essa coluna meta também contempla agora a área de plotagem. Então foi colocado aqui uma nova série em laranja, também com colunas, tá? E essa série é justamente esse campo aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz, porque nem sempre você vai conseguir arrastar desse jeito aqui. Vai ter gráficos ou tabelas que você não vai conseguir fazer isso, tá? Por N motivos. Então, uma outra forma de fazer a mesma coisa, botão direito no gráfico, selecionar dados, tá?
E aqui você vai colocar de forma manual. Então aqui, ó, eu tenho uma opção chamada entradas de legenda, ou seja, série. A primeira série que eu tenho é essa aqui, ó, chamada faturamento, que são esses valores, e elas correspondem a esses eixos aqui, ó. Então eu tenho janeiro, fevereiro, março. Para cada mês desse daqui, eu tenho um valor de faturamento, que é o que está representado na minha tabela. Eu vou clicar em adicionar, vai abrir essa nova janela. Qual que é a série que eu quero? Qual que é o nome da série? Vou clicar bem aqui, ó, meta. Qual que são os valores da série, os valores da meta? Então eu deleto tudo que tem aqui e seleciono esse intervalo aqui, ó. Cliquei em OK, tá? E aqui do lado eu clico em editar. Eu seleciono agora o mesmo intervalo de meses, porque essas metas também referem-se a esses meses aqui. Clico em OK. E OK. Aconteceu exatamente a mesma coisa se eu tivesse arrastado para cá, tá? Mas, como eu disse, você pode ter várias colunas e às vezes você quer uma coluna que está bem no meio aqui da tabela. Bom, qual que é o próximo passo agora? Você vai clicar com o botão direito sobre o gráfico e vai marcar aqui, ó, vai clicar em alterar tipo de gráfico. Vai aparecer essa janela e aqui embaixo, ó, você vai escolher a opção combinação. E automaticamente ele vai sugerir que o gráfico, que a série meta, seja uma linha. Você pode escolher vários outros estilos aqui, tá? Então ele já sugeriu que seja uma linha e o faturamento continua sendo coluna agrupada. Você vai clicar em OK. Perfeito? Aí está o teu gráfico com uma linha de meta. Se eu quiser que essa série em azul também seja uma linha, botão direito, alterar tipo de gráfico, e aqui eu posso colocar linha também. Então teremos duas linhas agora, porém uma linha que varia os valores, que é o faturamento, e uma outra linha que é a meta. Agora, como que eu faço aquele efeito, né, que eu mostrei para vocês no começo? Aqui eu defini que a meta é 80. Eu posso escrever aqui, ó, igual média. Então a média vai ser agora a média de todos os faturamentos. Eu seleciono todo esse intervalo, eu aperto a tecla F4 para ancorar esse intervalo aqui, dou um Enter, e eu calculei que a média é 52. Então eu arrasto a fórmula para baixo agora, ele vai trazer exatamente o mesmo valor, porque está calculando exatamente o mesmo período, tá? Então, clicando em fórmulas, aqui embaixo eu tenho um campo chamado calcular agora, que eu clico sobre ele. Quando eu clico sobre esse campo, automaticamente essa fórmula aleatório entre é recalculada e consequentemente a média também, tá? Então eu posso clicar aqui ou apertar a tecla F9 no teclado para ele recalcular tudo. Eu só não vou apertar a tecla F9 porque senão ele vai parar de gravar, porque é um atalho também para o programa que está gravando. Perfeito, pessoal? Então aqui está o nosso gráfico com linha de meta. Só vou clicar aqui novamente, botão direito, alterar o tipo de gráfico, e vou botar combinação, e o faturamento volta a ser uma coluna agrupada, tá? Beleza? Então comenta aqui embaixo o que você achou, que o teu feedback ele vai ser importante para nós.